Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um tema muitíssimo importante da filosofia moderna. É o tema da política. E o tema da política, ele vai ser introduzido à luz daquele que é considerado, o pai do pensamento político moderno, um italiano, ou melhor dizendo, um florentino, que ele nasceu na cidade de Florença, chamado Nicolau Maquiavel. Então, nessa aula de hoje, nós vamos comentar os principais pressupostos do pensamento político de Nicolau Maquiavel. Vamos lá? Galera, é o seguinte, o Nicolau Maquiavel, olha aí, a data de nascimento do rapaz, 1469, 1527. Ele nasce num contexto em que o país dele, a Itália, estava completamente dividida, dividida em várias áreas, regiões independentes, principados, ducados, e essa situação de ausência de uma unificação territorial, de uma unificação política, tornava a Itália absolutamente vulnerável a ataques, por exemplo, estrangeiros. O sonho desse camaradinho aqui era justamente ver a Itália unida, num só povo, numa só nação, num só governo. O desejo de Maquiavel era justamente a unificação do seu país. A gente sabe que a unificação italiana vai acontecer somente depois, somente tardiamente, lá pelos idos séculos XIX, idos século XIX. Pois bem, então vamos entrar aqui um pouquinho nas principais bases do pensamento maquiaveliano. Para a gente entender Nicolau Maquiavel, é importante você levar em conta alguns elementos que esse autor colocou na esfera do pensamento político. E um desses elementos seria o que a gente chama de realismo político. Ele trata os fatos políticos do jeito que eles realmente são. Quando ele vai se referir à ação dos políticos, à ação dos chefes de Estado, ele não busca encobrir, ele não busca, digamos assim, fantasiar ou idealizar essas personalidades políticas. Ele mostra quais eram de fato ou efetivamente o desejo, o objetivo dos chefes de Estado de sua época. Qual era o objetivo dos governantes? Como a sociedade efetivamente está organizada? Qual é a real intenção dos seres humanos que convivem juntos ali? Tá? Então, essa forma de entender o fenômeno do poder é justamente o que a gente chama de realismo. Então, ele busca entender a política a partir de dados concretos, a partir de experiências reais e muitas dessas experiências coletadas na própria história. Vale dizer que o Nicolau Maquiavel, ele foi um historiador, conhecia a fundo a história grega, a história da Itália, e ele busca na história exemplos que servissem de base para a fundamentação de suas teorias, de seus pensamentos. Isso também é o realismo. Ele não idealiza a política, ele não está querendo mostrar como deveria ser o Estado, como deveria ser o governante, como deveria ser a sociedade, mas ele mostra como efetivamente é o Estado, como efetivamente agem os governantes, assim como efetivamente os seus súditos, a sociedade também age. Ok? Então, a primeira coisa importante para a gente começar a entender o Nicolau Maquiavel está nesse ponto. Outra coisa importante, e essa é uma das razões pelas quais o Nicolau Maquiavel ele inova em termos de pensamento político.
a defesa do secularismo, a defesa de uma política separada, né, da religião. Era comum, obviamente, né, quando, inclusive, até depois de Nicolau Maquiavel, muitos teóricos, muitos intelectuais tentarem justificar o fenômeno do poder a partir, por exemplo, da influência de crenças, da influência da própria autoridade eclesial. O Nicolau Maquiavel, ele busca tratar o tema do poder de uma maneira absolutamente mundana. Daí a ideia do secularismo, né? Então, para ele, o Estado é uma instituição mundana. Aqueles que governam também governam, né? Não necessariamente em nome de Deus, mas a partir de objetivos absolutamente práticos e mundanos. É interessante aqui que, embora seja um pensador secular, né? O Nicolau Maquiavel, ele não descarta a ideia de que os chefes de Estado devam muitas vezes usar a religião em seu proveito. Ele diz que é necessário que um príncipe pareça ser piedoso, é necessário que um príncipe pareça ser um homem de fé, mas, por outro lado, se a fé for um obstáculo para o exercício do poder ou para a manutenção da própria estabilidade do Estado, o príncipe ele não pode pensar duas vezes em relação a agir contra a fé. Isso mostra justamente a dimensão secularista que esse autor, né, trouxe consigo. E aqui tem outro elemento, galera, isso aqui é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, é um dos elementos mais polêmicos do pensamento maquiaveliano. Olha aí, ó, uma ética mundana, uma nova ética voltada para a obtenção de resultados práticos. O Nicolau Maquiavel, ele não é um pensador inescrupuloso, cuidado, porque a própria expressão maquiavélico surge justamente, né, do nome de Nicolau Maquiavel, fazendo justamente menção àquela pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos, mesmo passando a perna do outro, o traidor e tudo mais. Isso não é necessariamente parte do perfil do Nicolau Maquiavel e muito menos do seu pensamento. O que o Nicolau Maquiavel está querendo dizer é o seguinte: na razão do Estado, né, ou na própria lógica de funcionamento das instituições de poder, muitas vezes não há, a chamada ética convencional, essa ética cristã, ela muitas vezes não combina. Em outras palavras, na sua praxis política, no seu agir político, o chefe de Estado, muitas vezes, ele vai se deparar com situações nas quais ele deve mentir, nas quais ele deve agir contra a piedade, consequentemente fazer uso da violência, né? Enfim, o chefe de Estado, ele não pode se guiar por uma ética, né, conservadora, por exemplo, uma ética cristã que muitas vezes está fundada em princípios fixos, né? Na perspectiva do Nicolau Maquiavel, o príncipe, ele deve se orientar não por princípios, né, fixos, mas ele deve se orientar aqui, ó, tendo em vista a questão da manutenção do seu poder. O papel da política, a função fundamental da política é a conquista e a manutenção do poder. Agora, a manutenção do poder, ela implica muitas vezes utilizar-se de meios que a ética cristã, a ética convencional, muitas vezes reprovaria. Então, às vezes, se matar, se mentir for necessário para a manutenção da estabilidade do Estado, para a manutenção do próprio Estado, o
príncipe ele não deve pensar duas vezes ao utilizar-se desses procedimentos, tá? Então é aquilo que a gente tinha comentado. A lógica do Estado, muitas vezes, ela pode ir, né, num ponto aí, ó, de oposição a essa moralidade tradicional. Se o príncipe, portanto, ou se o chefe de Estado, ele se prende a princípios morais, né, que sejam absolutos, inquestionáveis, isso pode representar a sua ruína. O príncipe, portanto, ele tem que agir com uma certa flexibilidade. A gente vai comentar isso um pouco mais adiante. Agora, veja bem aqui um outro aspecto também que é bastante intrigante no pensamento de Nicolau Maquiavel. E essa frase que a gente selecionou, ela é bastante notória. Olha só. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que o temem. Olha aí, ó, né? Ou aos que temem. Olha que frase, galera. Olha que pensamento. Por detrás desse pensamento, os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. Está implícita uma concepção bastante pessimista da natureza humana. Quem é o ser humano para Nicolau Maquiavel? É um ser muitas vezes covarde, vil, rasteiro. É um ser em quem você não pode confiar. É uma raposa. Ora, se ele tem essa percepção a respeito do ser humano, você vai perceber que governar seres humanos ou a ação de governar não é uma tarefa tão simples. Por isso que o Nicolau Maquiavel vai dizer, olha, meu irmão, o que é mais seguro ao príncipe? Ser amado ou ser temido pelos seus súditos? Bom, ele vai dizer, olha, ser amado é bom, ser temido é melhor, né? Mas ser amado traz um problema. Olha aí, ó. Olha a ideia aí, ó. Os homens ofendem mais aos que amam, né? Por quê? Porque o amor, muitas vezes, ele pode ser acompanhado desses sentimentos subjetivos como a traição, né? Quem ama, muitas vezes, por se sentir prejudicado em algum aspecto, pode trocar esse sentimento de amor pela raiva e trair por causa disso e ofender por causa disso. Por isso que o Nicolau Maquiavel diz que o ser respeitado, né, ou até mesmo ser temido pelos súditos, é uma opção mais segura para o exercício do poder, porque mantém entre os súditos esse distanciamento e, ao mesmo tempo, consegue assegurar o temor ou respeito dos seus súditos. Essa visão, então, de Nicolau Maquiavel sobre a natureza humana, uma natureza muitas vezes negativa, ela vai influenciar, né, principalmente nesse aspecto aqui, ó, na maneira como o príncipe deve conduzir o seu Estado. Qual é o objetivo da política para Maquiavel? A manutenção do poder, a conquista e a manutenção do poder. Agora, para manter-se no poder, o príncipe ele deve considerar uma série de fatores. E entre esses fatores, aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, saber que a natureza humana ela é complexa, ela não é confiável. E olha para você ver aqui um detalhe interessante. Para Maquiavel, o príncipe que tem êxito no exercício do poder, o príncipe que consegue manter a estabilidade do Estado, é o homem dotado de virtude ou de virtude. Agora, entendendo a virtude aqui, ou a virtude, né? Não como o conjunto de valores, né, morais ligados, por exemplo, à ética cristã, à bondade, à benignidade, o amor ao próximo, né, a abnegação de si mesmo. Não é isso. A virtude ou a virtude está diretamente ligada a essa noção de força.
a essa noção de valor, a essa capacidade, né, de fazer, né, valer a sua conduta, a sua ação, a capacidade de agir. Então, dentro da perspectiva de Maquiavel, o que é a virtude? É a habilidade que os homens fortes, que os homens ousados são capazes de utilizar para transformar o círculo dos acontecimentos, né? Então a gente diz que os príncipes ou os chefes de Estado dotados de virtude, eles são capazes de provocar mudanças no eixo ou nos acontecimentos da história. Eles são capazes de, manter o Estado íntegro, eles são capazes de manter, por exemplo, os diferentes pontos de vista dentro da sociedade sob controle. Então, o homem virtuoso, o príncipe virtuoso, ele tem a habilidade, ele tem o discernimento, ele tem a inteligência para conseguir governar aqueles que muitas vezes estão o tempo inteiro ali, em conflito e que podem querer, ao mesmo tempo, puxar o tapete do outro a qualquer momento. Lembre-se que eu falei com vocês que o homem não é um ser de confiança. O príncipe, para governá-los, ele precisa ser dotado de virtude. Agora, o príncipe também, não basta ele ter a habilidade, não basta ele ter o discernimento, ele precisa contar com a fortuna. E o que é fortuna? Né? A fortuna não é bem material, não é riqueza, né? A fortuna está diretamente ligado à sorte, à ocasião, ao momento favorável à ação política. A partir do momento em que o príncipe ele tem discernimento, ele vai entender a fortuna. Ele consegue entender o fluxo dos acontecimentos e aproveita esse fluxo de acontecimentos ou essa ocasião em seu favor. Então, essas duas qualidades, elas são imprescindíveis para o êxito, da atividade do príncipe. Ser habilidoso, ser virtuoso, e por ter essa capacidade, aproveitar as ocasiões que se apresentam ao seu redor. Então, a virtude, ela dá ao príncipe a referência para o melhor momento, a melhor ocasião para ele avançar ou recuar. É nisso que reside o êxito da ação política. Beleza, galera do Clube da Número 1? Espero que vocês tenham gostado e acompanhado o nosso raciocínio. Bons estudos, estamos juntos com vocês. Beijo!